Estamos chegando com a Joy em uma das praias consideradas mais bonitas do mundo. Não vem dar uma de louco pra cima de nós, que nós é louco também! Paty tá com pressa hoje. Olha só, tô aqui dentro ainda, ela já começou a levantar a âncora lá na frente. Só porque eu liguei o motor. Sabe por quê? Eu acho que ela tá muito afim que a gente chegue logo em Zakynthos. Zakynthos que é o nosso próximo destino. Vai ser mais ou menos 5 horas daqui da onde a gente tá, saindo de Pyrgos, sentido Zakynthos. Zakynthos é aquela ilha que tem, eu acho que é a praia mais famosa do mundo. Sabe aquela shipwreck? Tem um navio no meio da praia. Então, essa praia mesmo. A gente vai tentar parar nessa praia. Tá proibido parar na praia, mas a gente vai dar uma passadinha, tentar ver se a gente consegue filmar alguma coisa, dar uma olhada. Mais 12 metros de corrente até que a âncora fique ali pra cima. Pode estar fazendo tudo sem minha ajuda. Estou me sentindo um pouco supérfluo hoje aqui na Joy, porque eu só liguei o motor e a Paty tá fazendo tudo, então. Mas, isso aí, subindo a âncora. Vamos dar uma giradinha com a Joy agora. Motor pra trás e o motor pra frente. É engraçado, eu lembro, acho que foi em 2019, 2020, quando a gente ainda morava nos Estados Unidos, em Miami. A gente via direto esse navio lá. E agora a gente cruza ele aqui na Grécia. Esses navios, acho que eles ficam dando volta ao mundo, indo de uma região para outra, conforme aí as temporadas, né, de calor. Mas é muito interessante, você vai rodando, você encontra esses navios por vários lugares diferentes. E lembra só lá atrás, quando a gente realizou aquele sonho de passar no meio do canal de Corinto para entrar no Mar Egeu? Então, nós decidimos, como vocês sabem, voltar por fora, não cortar aquele caminho. Então, uma longa viagem, e a expectativa era super baixa, a gente achou que a gente ficaria aí navegando por dias para chegar no mesmo lugar ali em cima, né? Dar a volta inteira em Kalamata. Mas realmente surpreendeu, porque depois de tudo isso que a gente fez até agora na Grécia, essa região aqui de Kalamata provavelmente foi a região que nós mais gostamos, que nós ficamos mais tranquilos, que as noites foram super calmas, que as navegadas foram uma delícia. Então hoje é o dia que a gente sai aqui de Pyrgos e sai de Kalamata. Então a gente não vai estar mais costeando toda a ilha de Kalamata. Então a gente faz uma pequena travessia aqui para a ilha de Zakynthos, que será a próxima ilha que nós vamos explorar por aqui. E lá no fundão já dá para ver a ilha de Zakynthos entre as nuvens, logo atrás daquele veleiro. Não é muito longe, são mais ou menos umas 25 milhas náuticas até lá, por isso que dá para ver. E a ilha é alta, né? Então dá para ver. Tem dias aqui, a maioria dos dias aqui fica com super pouca nebulosidade e a umidade relativa do ar é muito baixa também. Então faz com que você tenha essa vista de muita distância. Hoje não é um dia daqueles, tá? Hoje a gente tem uma umidade alta, então fica até entre nuvens aquela ilha ali na frente de Zakynthos. Como previsto, o vento subiu por aqui e também subiu o mar. Então a gente tá aqui com umas ondas de... não é tão grande assim, talvez 1,5 metro mais ou menos, mas a Joy tá balançando
gente tá quase lá. Vamos mais umas 11 milhas náuticas, a gente chega em Zakynthos. Mas tá bom, porque a gente anda 7 nós, o que nos leva aí ao nosso destino muito mais rápido do que aquele ventinho michuruco que a gente tava antes. Olha só a cor dessa água, que transparente. E é tão transparente que ó, dá pra ver que tem vários troncos aqui no fundo do mar. Ali tem uma montanha, ó, aquelas pedras. Essa região da Grécia aqui sempre tem alguns abalos sísmicos, vulgo terremoto. Então, cai tudo. Olha o que nós descobrimos, tem um barco ali, ó. Chama Blue Pud. É um barco de pesquisas, então ele fica aqui no mar da Grécia, só monitorando os mares, pesquisando os animais, a vida marinha, o fundo do mar. Tá aqui do nosso ladinho hoje, tem 27 metros, se não me engano, e ele fica indo e voltando toda hora aqui. Vamos dar uma voltinha aqui nas redondezas, porque tem muitas coisas legais aqui. Vamos lá. A galera aluga os botinhos, barquinhos pra ficar passeando. A gente vai lá também com o nosso botão. Ondulação. Nessa região aqui tem muitas tartarugas. E tem uma ilha aqui na frente, chama Ilha das Tartarugas. Não sei se a gente vai ter combustível pra chegar lá, né? Mas nós vamos catar. Nossa, vai ver uma ondulação chatinha aqui. Vamos lá? Eu acho que vai dar. Se não der, tem que remar. Daí tem os barcos de passeio, galera na água. E agora nós vamos lá pro outro lado da ilha, que é onde é mais bonito. Bonito esse lugar, né? Muito. E dá pra cair a pedra na sua cabeça. Vai. Ai, os bichos estão cagando. É água. Ó, dá pra passar por baixo. Passeio da gruta hoje não compensou muito. Longe, muito longe. E aí a hora que nós estávamos lá na portinha da caverna para entrar, tem bastante passeio aqui dessa galera que faz excursão. E daí um cara entrou com o barquinho lá e demorou um tempão lá dentro da gruta. E daí eu e o Duda esperando na porta, né, para entrar, como todo mundo faz. Aí o cara falando pra gente sair da porta, que era pra sair, porque ele queria tirar foto das pessoas. Daí a gente ficou, né, tipo, hello? Quem é você na fila do pão, meu filho? Todo mundo ali esperando pra entrar e eu tenho que sair da tua frente. Tem que tirar foto que não tivesse ninguém na foto dele. Nada, deu uma porrada lá no cara, esmaguei ele, soquei lá no negócio, tipo... Foi isso que aconteceu. Mentira. Eu não brigo, sou da paz. Mas não saiu da frente pra tirar foto, né? Não dava pra escutar o que o cara falava. Se ele pedisse pra mim sair, lógico que eu sairia, né? Eu vou ficar lá na foto do cara. De jeito nenhum. Mas que realmente não dava pra escutar. Quando ele saiu da caverninha e perguntou se eu era surdo. Eu falei, não, eu não sou. Você é surdo? Não, não sou. É, porque eu queria que você saísse da foto. Eu falei, mas não dá pra escutar, você tá gritando dentro da caverna. Ah, não, é que embora você pareça um modelo... Ainda zoou o Duda. Eu gostaria que você não ficasse na minha foto. Eu falei, ah, tio, por favor, vai. Me poupe, vai. Tô com fome, mal. Tá de brincadeira com essa cara, né? Quem é você na fila do pão, meu filho? E outra. Ainda acelerou o barquinho dele em cima da gente pra fazer ondulação. Óbvio, né, que eu não ia perder a oportunidade de filmar a cara dos meliantes, até porque se acontecesse alguma coisa eu teria provas, né? Mas ó, ele até levantou a rabeta do barco dele pra fazer água na gente, ondulação. Mas não
deu certo. Vem dar uma de louco pra cima de nós, que nós é louco também. Hoje o passeio não compensou muito não, falou só arrumar confusão. A gente voltou pra Joy rápido. É bem longe aqui, ó. Acho que deve dar uma milha e meia, 2 milhas até a ilha lá. Hoje nós resolvemos dar um rolê pela Ilha de Zakynthos. Não repara aqui, ó, esse daqui tudo para secar, que são as roupas de cama que a gente precisa lavar e secar às vezes, né? Então, hoje a gente tá indo dar um rolê na Ilha de Zakynthos e a Ilha de Zakynthos é super famosa pela aquela praia que tem aquele naviozão, sabe? Naufragado bem no meio da praia. Hoje em dia eles proibiram você ancorar lá ou fazer qualquer coisa naquela praia que chama Navajo Beach. Nós vamos tentar chegar até lá, um pouquinho longe da onde a gente tá, no sul da Ilha de Zakynthos agora, mas a ideia é, como não tem vento agora de manhã, tem pouquíssimo vento, a gente vai com o motor bem perto da costa para ficar dando uma olhada em toda essa costa que tem umas pedras brancas contrastando com o mar extremamente transparente e azul. Eu acho que vai ser um passeio hoje e um passeio muito legal. Como essa ilha é mega turística e a gente resolveu dormir hoje um pouquinho até mais tarde, são 10 horas da manhã. E nós estamos saindo para contornar a ilha junto com todos os passeios que tem aqui de barco. Então eu acredito que a hora que a gente chegar aí nos pontos mais importantes de parada, eles vão estar lotados. A parte positiva é que esses passeios eles param por 20 minutos, meia hora, no máximo. O pessoal dá uma mergulhada, se divertir um pouquinho, eles partem para próximo porque eles dão a volta inteira na ilha. E a gente não vai fazer isso, a gente só vai provavelmente para a primeira, segunda, terceira parada aqui, aproveitar um pouco mais, com mais de tempo esses lugares. E daí nós voltamos aqui para o sul da Ilha de Zakynthos, porque no sul da Ilha de Zakynthos é onde fica o vento predominante, batendo de cima para baixo, então fica muito bem seguro à noite para a gente dormir, super tranquilo, no balanço, assim, uma maravilha. Quase lá, é impressionante essas rochas brancas que tem aqui do lado do mar. Assim, eu não imaginava que elas eram tão grandes, tão brancas e um contraste assim tão gigantesco com o mar azul. Agora vamos ver se esses 100 mil barquinhos estão ancorados lá também, tem um lugarzinho para de olho. Pessoal, talvez não teremos mais fotinhas, videozinhos de drone na Grécia, porque o Duda acabou de perder o drone. O drone caiu numa pedra lá e agora ele vai tentar achar o drone. Colocou a mochilinha nas costas e foi. Bom, o Duda perdeu o drone, acabou as imagens bonitas aqui da Grécia de cima. Agora a gente vai ver a Grécia por baixo, pelo mar, na verdade. Bom, agora a gente vai dar uma voltinha aqui nessa ancoragem que chama Kerry Caves. É uma das ancoragens mais bonitas aqui de Zakynthos, porque a praia de Navajo Beach, que é onde tem o navio naufragado, não pode mais ancorar. Então essa daqui ficou número 1 agora aqui dessa parte de Zakynthos. Mas não tem lugar melhor no mundo para perder o drone, na minha opinião. Ele vai ficar aqui, ó,
descansando em paz pela eternidade, usando o dedo que dê tudo certo aí com ele nesses próximos anos, que ele vai ficar aqui pendurado naquela árvorezinha ali no meio do barranco, que ninguém dá pra subir ali sem pegar, né? Pelo menos uma imagem bonita, né? Ele vai ter no final da vida dele. E vocês sabiam que o Duda, ele é especialista em deixar drones aqui na Grécia? Ele já deixou um drone pro Poseidon e agora deixou esse. Duda está proibido de voar drone na Grécia, porque ele sempre perde o drone. What you waiting for? Standing at your door. It's like you don't really wanna know. E como previsto, o vento entrou em cheio na ancoragem que a gente estava. Então a gente sabia, era um passeio de algumas horas hoje. Achei melhor do que ficar parado ali, que é bonito também, mas para ver alguma coisa nova. Então agora a gente está voltando para onde nós estávamos. Deu para dar uma velejada na volta, mas agora a gente está no motor de novo porque acabou o vento, porque nesse lugar que a gente está voltando tá mega abrigado. Então é por isso que a gente volta para cá. E aqui é o campo minado, ó. Milhões de barquinhos atravessando a frente, passando o lado, fazendo ondulação. Fica bem ligado aqui. A gente passeia isso daí? Não sei, mas tá meio de lado esse barco aí, não tá? Tá. Olha lá. Não dá pra entender se ele tá vindo de frente ou meio do lado pra gente. Ah, já sei que ele tá de lado. Olha o tanto de defensas ali do lado do bombordo dele. Deixa até o barco mais pesado. Esse barco chama caspa. Deve Caspa. ser isso, deve estar pesado por causa da caspa. Caspa é uau! Uau! E cáspita é uau! Mas você achou que cáspita era o quê? Palavrão, né? Eu não falei. And all the king's horses, and all the king's men, they will try to find me, but they never will. They wonder and wonder how you understand. Of all the king's horses and all the king's men. E hoje foi o primeiro dia que eu me dei conta que logo logo essa temporada chega ao fim. E com ela ficará em nossas memórias esses dias incríveis que nós tivemos aqui na Grécia e as amizades que fizemos pelo caminho. Participar de momentos felizes com os amigos, como quando celebramos o aniversário do nosso amigo César do catamarã Magela, e de aproveitar cada segundo dos finais de tarde antes da noite chegar. Foram sem dúvidas nenhuma presentes que recebemos pelo caminho. Essa ancoragem ela era tão remota e pequena que cabiam apenas alguns barcos. Era só nós e mais 2 barcos de bandeiras brasileira. Então por que não tornar esse momento ainda mais inesquecível? Projetamos luzes de LED no paredão de pedras que estavam atrás de nós, ouvindo um som do nosso amigo Capitão e DJ César, até perder a noção do tempo e ir dormir muito tarde essa noite. E a gente está saindo aqui dessa ancoragem que possivelmente, na minha opinião, foi uma das ancoragens mais especiais que nós paramos nessa temporada. É uma ancoragem que fica no meio das pedras e muito difícil ficar aqui num dia normal, porque os ventos predominantes entram em cheio aqui, ficando muito desconfortável. Essa noite não tinha muito vento, mas mesmo sem vento algum, como vocês podem ver, tem uma ondulação que entra e ela bate nessa costa inteira. Então nós dormimos balançando de um lado para o outro. Eu dormi bem, mas eu acho que a Paty não dormiu muito bem, que ela prefere quando tá bem flat assim. Então a gente está saindo agora de manhã e a gente vai dar uma parada na Vadjo Beach, onde tem aquele navio no meio da praia. Então a gente está assim a temporada inteira, pô, será que a gente vai parar lá? É legal, não é? Cheio de restrições, não pode dormir lá, não pode ancorar, não pode respirar. Então a gente vai dar uma passadinha só para tirar uma foto e seguir nosso caminho. If you run away, don't hesitate.
aqui é um azul neon, que eu acho que ele reflete nas pedras de calcário brancas que tem em volta aqui da praia. E tem um naufrágio de 1980 que tá lá na praia até hoje. É surreal de bonito. Aliás, toda essa costa de Zakynthos é linda. Esse mar daqui não tem explicação. Acho que é um dos mares mais bonitos que nós já vimos até hoje com a Joy. E aqui você não pode ancorar, não pode nadar, não pode nada. Só tem acho que uns 20 minutinhos que você pode dar uma voltinha aqui só para olhar e lamber com a testa e tem que ir embora. Em 2022 teve deslizamento de pedras aqui, então eles fecharam a praia, ninguém mais pode ir lá. Mas é muito bonito esse lugar. Nós viemos super cedinho e já tá cheio de turistas. Ó, proibido ficar ancorado aqui, mas tem gente ancorado, hein? And if you're scared, you know it's alright to be. Just close your eyes, let me lead you out. I will take you there. Mais um sonho realizado! Chegamos com a nossa casa em Navajo. Essa temporada aqui na Grécia, olha. Tá muito legal. Muito lindo esse lugar. Começou o inferninho, pessoal. Hora de partir. You take me higher. You make it all so real. E aí? Bonito, mas muito muvucado. Então o que a gente vai fazer é acelerar e sair fora. Mas bonito. Acho que... Assim, eu vi umas pessoas ali na praia. Eu vi umas câmeras ali também de segurança. Você viu? Eu vi. É. Leva a multa, né? Leva. Se ancorar aqui e escutaram, deixa não. Isso aí. Vambora? Bora, partiu para mais um dia muito legal da sua vida. Lembra que eu falei que em 2022 caiu as rochas ali e daí fecharam a praia, ó? É exatamente aqui, ó. Ainda dá pra ver ali as rochas caídas. I just need you to let love for me. Acho que tem alguém aqui que não quer ir embora hoje. Nossa, é muito bonito esse lugar. Sabe aqueles lugares que você fica só imaginando como que ele é? Quando você chega nele, você fica assim... Uau! Você não tem palavras para descrever. Eu posso te Apareceu várias dizer- vezes na tela do seu computador, né? Várias. Só posso te dizer o seguinte. É um naviozão detonado no meio, mega enferrujado. Uma parede atrás branca, assim, é um contraste. Assim, é uma coisa que você não espera ver. Bonito. Bem legal. E sabe onde que é a foto que todo mundo tira aqui da Navajo de cima, bem bonita? Não? É aqui, ó. Aqui, ó. Tlim, lá em cima. Coloca a foto aí. Tchau, Navajo Beach. Foi muito bom te conhecer. Oh, but Emily, you are the part of me I fear. It will kill me. E aqui nessa ancoragem, até 2022, você podia ancorar, ir até a praia no navio, nadar, fazer tudo que você quisesse aqui. Aliás, teve o Sailing Tiama, o Sailing Telos. Sandro também, chamado Raptase, ele tinha um canal na época. Vocês acreditam que eles fizeram um churrasco ali no navio, na areia, na praia, à noite? Nossa, deve ter sido muito legal, deve ter sido uma das experiências mais legais que eles tiveram com o barco. Uma pena que hoje não podem nem ancorar aqui. Mas como nós vamos voltar em outros verões para a Grécia, quem sabe eles liberem e um dia a gente consiga fazer um churrasquinho no Brasil, ali no naviozão. Oh, Emily, when did you fall right out of love? Oh, Começaram a entrar uns barquinhos nervosos e é hora de dar tchau. Olha isso, olha a velocidade que eles entram. Cadê? Ó, ó. Sai da frente, Joyce. É atropelada. when you leave and close my door. Oh, Emily, I said it'd be easy to be in love. We said that the sun. E agora nós falamos tchau aqui para a Ilha de Zakynthos. A gente vai cruzar esse pequeno canal que tem entre a Ilha de Zakynthos e Kefalonia, para ficar numa ancoragem bem ao sul de Kefalonia, porque o vento está entrando de norte hoje. Então assim a gente continua nosso caminho rumo ao norte
E nosso objetivo, lembrando, no final dessa temporada a gente pretende chegar na Albânia. E a Albânia deve estar daqui umas 300 milhas. Então a gente vai um pouquinho por dia subindo, parando em ancoragens que a gente não parou quando a gente estava descendo, para que a gente possa chegar lá bem no finalzinho da temporada, antes de nós fazermos a última travessia da temporada, que nós acreditamos que vai ser para a Itália. They will kill me